Olá, aluno do ensino médio, tudo bem? Aqui é Júlio Bastos, professor de Física, e vamos ter hoje mais uma aula preparando vocês para o Enem na área de Ciências da Natureza, Física, Ciclo 2, Aula 3. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é estudado normalmente no segundo ano do ensino médio, que é o estudo das lentes e dos instrumentos ópticos. Mas para a gente poder falar sobre como funcionam os instrumentos ópticos, eu vou falar rapidamente de como que são construídas as lentes, quais são os tipos de lentes existentes e como que elas funcionam no dia a dia. Tudo bem? Vejam só, as lentes esféricas, que são um dos principais itens utilizados nos instrumentos ópticos, são peças construídas com materiais transparentes que normalmente são vidro ou algum tipo de plástico transparente que permite a passagem da luz e que nessa passagem ocorre uma mudança de trajetória dos raios luminosos. Essa mudança é devida a um fenômeno físico chamado refração da luz. A refração, gente, ela permite com que a luz altere a sua velocidade de propagação quando se passa de um meio físico para o outro, por exemplo, do ar para o vidro ou do ar para a água, e pode haver também uma modificação de trajetória desse movimento do raio luminoso, ok? Então, são utilizadas algumas dessas propriedades de desvio dos raios luminosos com objetivos variados, dependendo, claro, da lente e do instrumento óptico que eu estou construindo. O que acontece? As lentes, quando são feitas, produzidas, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos. Ou temos lentes convergentes, que são aquelas que vão concentrar os raios luminosos em um ponto, ou temos as lentes divergentes, aquelas que vão espalhar os raios luminosos, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui um esquema de como é uma lente convergente, como que os raios luminosos passam através dessa lente, como que eles vão se comportar. Percebam que aqui, na primeira figura do lado esquerdo, eu tenho dois raios luminosos que se cruzaram antes de passar pela lente. Eles passaram cruzando num ponto que a gente chama de foco da lente. E ao passar por ela, eles vão prosseguir paralelos entre si. Na segunda imagem, nós vemos a situação oposta. Os raios luminosos vêm paralelos e ao chegar à lente, eles vão se convergir em um ponto, que é justamente o foco da lente. Daqui a pouco vocês vão ver que tem alguns equipamentos que utilizam justamente dessa característica da lente convergente para funcionar, beleza? Numa lente divergente acontece, como eu disse, o fenômeno oposto. Eu vou ter o espalhamento da luz. É só lembrar do significado da palavra. Convergir é algo que se concentra, divergir é algo que é diferente, né? Então, olha só, numa lente divergente, quando os raios luminosos eles vêm querendo se juntar, vamos dizer assim, eles ao chegar na lente vão ficar paralelos. E quando eles vêm paralelos, ao passar pela lente, eles vão tender a se afastar. Esses afastamentos ou aproximações, eles também dependem, claro, de uma posição de foco dessas lentes. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque para isso eu precisaria de um tempo bastante maior para explicar para vocês como que funciona cada processo de raio luminoso que chega numa lente. Quando passa pelo foco, quando vem paralelo, tem algumas regras que vocês podem olhar no livro didático de vocês, do segundo ano, e vão perceber que existem esses detalhes, ok? Só que tem uma coisa muito importante. Eu estou mostrando para vocês aqui as características dessas duas lentes. Mas, dependendo do meio físico aonde essa lente está, ela pode sofrer uma alteração de comportamento óptico. Como assim, Júlio? Uma lente é construída para funcionar como convergente, beleza? Só que isso é pensando na lente inserida num meio como o ar, cujo índice de refração é menor do que o índice de refração do material da lente. Se esse cenário se inverte, se eu pego essa lente e coloco em um meio físico, cujo índice de refração é maior que o índice de refração do material da lente, essa lente passa a ter um comportamento inverso, ou seja, a lente que é construída para ser convergente começa a funcionar como se fosse lente divergente.
E também acontece a mesma coisa com a lente divergente. Ela passa a funcionar como se fosse uma lente convergente, ok? Então fiquem ligados nisso, porque em alguns exercícios que você encontra, ou em livro didático, ou na internet, eles costumam colocar essas pequenas ciladas no enunciado. Então, aluno, fique alerta aos índices de refração do meio onde está inserida a lente e o índice de refração da lente, para você não ser pego de surpresa nessa hora. Beleza? Bom, gente, agora falando da parte matemática do funcionamento das lentes, eu vou mostrar aqui 3 expressões que a gente utiliza para cálculo de posição de imagem, posição de objeto, distância focal, aspectos um pouco mais técnicos das lentes, ok? Essa expressão aqui, vocês também já devem ter visto ela no estudo de formação de imagem dos espelhos. Ela pode ser aplicada também para o estudo das lentes. Só cabem 2 observações aqui em relação a essa expressão. Aqui eu não coloquei o sinal positivo e negativo para o 1 sobre f, mas ali a gente tem que pensar no seguinte: se eu tenho uma lente convergente, eu vou usar sinal positivo. Se eu tenho uma lente divergente, eu vou usar sinal negativo. Aqui, tá, gente? Já esse outro mais ou menos que aparece aqui no meio dessas outras 2 frações, ele faz referência à distância da imagem até a lente. Quando nós temos uma imagem real, trabalharemos com a distância positiva. Quando for uma imagem virtual, nós trabalharemos com a distância negativa. Opa, Júlio, mas o que é imagem real? O que é imagem virtual? Vamos esclarecer isso rapidamente. Imagem real é aquela que será formada pelo cruzamento de 2 raios luminosos que passaram pela lente. Então, se os raios luminosos passam pela lente e se encontram em um ponto à frente, forma-se uma imagem real. Agora, se eu quero que a imagem formada seja construída através da extensão de 2 raios que passaram pela lente e não se cruzaram, aí a gente passa a ter uma imagem virtual, ok? Então é só ficar atento, porque isso aí costuma trazer muita confusão para você, estudante, na hora de entender o que é imagem real ou virtual. Tem gente que pensa que a imagem virtual se forma segundo outras características, mas não, ok? É só lembrar dessa regra. A imagem formada sempre será ou por 2 raios que foram refratados, ou por 2 prolongamentos de raios refratados. Se for o primeiro caso, imagem real. Se for o segundo caso, imagem virtual. Beleza? Continuando sobre as expressões matemáticas, eu quero mostrar essas outras 2 aqui. A expressão que está do lado esquerdo ali, ela serve para calcular o que nós chamamos de vergência em uma lente. Quem já foi a um oftalmologista já deve ter feito exames e, às vezes, precisa se fazer um óculos para corrigir problemas de visão. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando se faz uma receita de óculos, se faz uma receita para cada olho direito e olho esquerdo, e lá, por exemplo, fala-se assim: eu tenho que fazer um óculos que tenha 0,25 graus para miopia e 0,75 graus no olho esquerdo para a hipermetropia, ou miopia também. Quando se fala em graus, a gente está falando de vergência, ok? Então, a vergência de uma lente seria o número de graus que eu tenho para uma lente. Não importa se ela é convergente ou divergente. O único detalhe importante nessa expressão que está aqui é que essa distância focal que aparece, ela precisa estar em metros. Tudo bem? Fiquem alertas nisso. A outra expressão que eu coloquei serve para a gente calcular a ampliação ou a redução do tamanho de uma imagem obtida por uma lente. Quando você observa um objeto através de um instrumento óptico, você pode estar enxergando uma coisa ampliada ou reduzida, certo? Quando você tem uma ampliação, você vai ter um valor de A aqui maior do que 1. Quando você tem uma imagem reduzida, você vai ter um resultado para o A entre 0 e 1. Tudo bem? Então é só relacionar as distâncias da imagem até a lente e a distância do objeto até a lente, ou também pensando no tamanho das imagens, tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto, beleza?
Isso aqui, como eu disse para vocês, são aspectos mais matemáticos que vocês podem precisar em algum exercício para cálculo de posição de imagem, altura de imagem e etc. Beleza? Bom, agora eu quero falar para vocês um pouco mais sobre os instrumentos ópticos. Os instrumentos, gente, são os mais variados possíveis e cada um deles possui algumas particularidades e algumas características interessantes. Então eu vou mostrar para vocês aqui uma série de instrumentos que a gente usa através de lentes. São esses aqui que eu coloquei. Os óculos, eu vou falar dos óculos para cada situação, para quem tem problema para enxergar de perto, para quem tem problema de enxergar de longe, para quem vê as coisas embaçadas. Vamos falar do olho mágico, vamos falar também de câmeras fotográficas, de lupa, microscópios, binóculos e telescópios, ok? Então eu vou começar falando aqui dos óculos, que talvez seja um instrumento mais conhecido quando a gente pensa em aparatos, ok? Aqui eu coloquei duas imagens de óculos diferentes, mas o que acontece? Cada óculos, quando você pensa em uso corretivo da visão, ele tem que ter um padrão de lente diferente, ok? A gente tem, basicamente, 4 tipos de problemas de visão. Quais são eles? A miopia, que é a dificuldade para enxergar objetos que estão longe de você. A hipermetropia, que é a dificuldade de enxergar coisas que estão próximas de você. O astigmatismo, que é quando você enxerga as coisas embaçadas. E a presbiopia, que é chamada também de vista cansada. Dessas 4 que eu acabei de falar, apenas a presbiopia é um problema que vai acontecer normalmente devido ao envelhecimento do nosso corpo. Por quê? Os nossos olhos, eles têm toda uma estrutura bastante complexa de músculos e de estruturas que permitem você focalizar objetos que estão próximos ou distantes. Só que essa musculatura, conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando também enfraquecida. Então você começa a ter dificuldade, não é uma coisa que você consegue treinar, tá? É uma coisa que vai, ao longo do tempo, vai tornando-se mais difícil de você conseguir enxergar objetos muito próximos. Essa é uma característica da presbiopia. Beleza? Que é a vista cansada. Normalmente acontece com as pessoas quando passam dos 40 anos. Já os outros 3 problemas, o astigmatismo, a miopia e a hipermetropia, muitas vezes têm a ver com a geometria do seu olho. Tá bom? Então, por exemplo, se você começa a ter dificuldade para enxergar de longe, isso significa o quê? Que o seu globo ocular, provavelmente, ele é um pouco mais curto do que o deveria ser. Então, o que acontece? A luz que é captada pela sua pupila, que atravessa o globo ocular e chega até a retina, na verdade não chega na retina, para um pouquinho antes da retina. Então, o que você precisa fazer para corrigir a miopia? Você tem que usar uma lente divergente. Para quê? Para que esse raio luminoso, ao chegar na lente, sofra um pequeno espalhamento antes de chegar na sua pupila. Chegando na pupila do jeito certo, no caso já ajustado por causa da lente, aí sim ele vai conseguir chegar exatamente na sua retina, permitindo com que você veja as coisas normalmente. Na hipermetropia acontece o oposto. O globo ocular ele é um pouco mais desculpa, gente. No caso da miopia, eu falei que o globo ocular ele é alongado, um pouquinho alongado. Tá? Então, a imagem se forma antes da retina. No caso da hipermetropia, acontece o oposto. O globo ocular é um pouco mais encurtado. Então, o que acontece? A imagem se forma atrás da retina. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uso de uma lente convergente, para que antes de chegar o raio luminoso na sua pupila, ele sofra uma pequena concentração já, uma pequena convergência. Convergiu, aí eu consigo fazer com que ele chegue exatamente na retina. Já o astigmatismo, ele é um defeito um pouquinho diferente, não tem a ver com o comprimento do globo ocular, não. Tem a ver com a curvatura das estruturas mais externas, que são cristalino e córnea. Quando essa curvatura não é regular, o que vai acontecer? Os raios luminosos, eles podem, alguns deles chegar na retina e outros não. Pode acontecer de chegar antes ou ficar depois. Então, normalmente, quem tem astigmatismo tem junto a hipermetropia ou a miopia. Ok? Então,
Para isso, você tem que usar um tipo de lente que a gente chama de multifocal. Ela vai ter uma curvatura diferente em cada parte, para que você possa fazer com que esses raios luminosos se concentrem de forma adequada lá na sua retina, beleza? O olho mágico, gente, ele é um instrumento que é usado em portões ou portas para você poder enxergar quem está do outro lado. Observem aqui na imagem que o que eu vejo através de um olho mágico é uma imagem menor das coisas que realmente estão do lado de fora, né? E aí, isso é uma característica muito legal para a gente destacar dentro de todos os instrumentos ópticos que a gente estuda. Por quê? Apenas o olho mágico e as lentes divergentes, que são usadas para poder corrigir a miopia, é que vão produzir esse tipo de imagem reduzida em relação ao objeto, beleza? As outras situações que a gente vai ver de instrumentos ópticos produzem imagens ampliadas, tá bom? Não imagens reduzidas. Então fiquem atentos a isso, ó. Dos instrumentos ópticos, apenas o olho mágico e os óculos para a correção de miopia, que é a lente divergente, que utilizam esse processo para poder reduzir a imagem. Eles usam lente divergente, ok? Aqui eu quero mostrar para vocês agora câmeras fotográficas. Hoje em dia, os celulares tomaram conta desse mercado, mas ainda existem as câmeras que são usadas para tirar fotos, geralmente fotógrafos profissionais utilizam câmeras ainda, né? Mas antigamente, você tinha esse tipo de câmera aqui, que era chamada de lambe-lambe, né? E um pouco mais para frente nós encontramos as câmeras semiprofissionais ou profissionais para registro de imagens. Independente do tipo de câmera que eu esteja falando, seja ela das antigas ou das mais modernas, todas elas utilizam as lentes convergentes para poder fazer o registro da imagem. E existe uma característica muito interessante nessa construção, que o princípio de funcionamento de qualquer câmera fotográfica é muito semelhante ao funcionamento do nosso sistema de visão, dos nossos olhos. Então, se você entende como funciona a visão humana, você entende também como funcionará uma câmera fotográfica. É a mesma coisa, beleza? A diferença é que é um olho mecânico. E aqui eu quero mostrar mais 3 tipos de instrumentos. As lupas, que são usadas para ampliar o tamanho das letras, quando você quer observar, por exemplo, um selo. Você quer observar detalhes em um selo postal. Você pega uma lupa para tentar enxergar melhor aqueles detalhes, para dar um zoom no objeto, né? Ele serve para ampliar também as coisas. E também quem nunca brincou, ou quem nunca teve a ideia de brincar, igual a gente vê no desenho animado, pegar uma lupa para poder concentrar os raios do sol num ponto para queimar alguma coisa. Por que funciona desse jeito? A lupa utiliza lente convergente, converge os raios num ponto, beleza? Os microscópios e os telescópios também utilizam lentes convergentes, só que elas são utilizadas com diferentes finalidades. No caso do microscópio, ele vai ter um ajuste com as lentes convergentes para que eu amplie o que eu estou observando. O microscópio serve para ampliar a visão de coisas muito pequenas, estruturas celulares, vírus, átomos. Então você quer ampliar o que você está enxergando. Para isso você usa um determinado arranjo com as lentes convergentes, ok? Já o telescópio, ele serve para a gente... Telescópio e binóculo, tá? Serve para a mesma coisa. Para enxergar coisas que estão muito longe de você. Às vezes são coisas enormes, mas que estão tão longe de você que quando você tenta avistar a olho nu, quando consegue enxergar a olho nu, né? São coisas muito pequenas. Por exemplo, se eu olho para o céu e quero observar Marte, eu vejo Marte lá, é um pontinho vermelho no céu, mas eu consigo observar detalhes de Marte? Não. Eu uso um telescópio para quê? Para ampliar de novo a imagem de Marte, que eu só consigo ver um pontinho no céu se eu estiver enxergando a olho nu. Se eu estiver olhando através de um telescópio bastante potente, eu consigo ver detalhes, ok? Então, lupa, telescópio, binóculo e microscópio utilizam, todos eles, lentes convergentes. A diferença é a forma como eu ajusto essas lentes para obter o que eu desejo, que é uma ampliação de imagem, beleza? Gente, eu vou terminar aqui, para a gente poder falar só rapidinho da explicação. As lupas e microscópios servem para ampliar a imagem vista de objetos muito pequenos, como eu citei. Já os telescópios usados para ver objetos muito distantes. Gente, espero que eu tenha
conseguido explicar tudo que eu precisava falar sobre instrumentos ópticos. Agradeço muito a atenção de todos vocês. Façam os exercícios que estão disponíveis no PET, estudem e qualquer dúvida estamos aí para ajudá-los. Bons estudos!